As declarações de Godinho Lopes no Jornal das 8 de ontem suscitam uma reação. O ex-presidente do Sporting, expulso do clube no fim de semana após a divulgação de uma auditoria, reagiu com indignação e, além de contestar os argumentos, anunciou que irá processar Bruno de Carvalho e o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Jorge Bacelar Gouveia, com quem vou falar dentro de instantes. Godinho Lopes contestou de viva voz as acusações dos órgãos sociais do Sporting que envolvem o antigo presidente leonino numa derrapagem de milhões de euros na construção da Academia de Alcochete e do complexo Alvalade 21. Não há ladroagem de nenhum tipo, porque aquilo que estou a falar é roubo. Eu não admito que falem numa derrapagem, que não fosse normal haver derrapagem. O antigo líder leonino afirma ter provas que desmentem aquilo que apelidou de mentiras por parte dos atuais órgãos sociais e ameaçou levar Bruno de Carvalho a tribunal, bem como o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Jorge Bacelar Gouveia, com quem Godinho Lopes diz ter estado à mesa do almoço meses antes. Mandam-me uma carta com os cumprimentos cordiais e respeitosos a dizer-me que eu tenho possibilidade de ser expulso. E manda-me essa carta porquê? Com cumprimentos cordiais e respeitosos. Podia estar a almoçar comigo uns meses antes, e eu tenho testemunhas desse almoço, porque eu não estava sozinho, em que me elogiava a minha posição como presidente e dizia que era inacreditável ter um presidente como este, que andava pelos corredores a insultar e a dizer nomes às pessoas e que não tinha qualquer tipo de elegância. A ação em tribunal também vai ser contra Bruno de Carvalho? Vai ser contra Bruno de Carvalho individualmente, porque é evidente que está de uma maneira clara. Eu já estava expulso quando me pedem para responder em 15 dias a um processo de 19 meses de uma auditoria que foi apresentada, portanto, em outubro de 2014, e um processo de inquérito onde eu não faço uma única pergunta, nem a mim, nem a nenhum visado. Isto é uma brincadeira. O antigo presidente, agora expulso de sócio, promete contestar igualmente a auditoria realizada pela Mazars e vai pedir explicações pelo resultado da mesma, apresentado sem que ele próprio fosse questionado sobre este tema. No Jornal das 8 tenho agora Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Conselho Fiscal do Sporting, um dos alvos das críticas de Godinho Lopes, como ouvimos. Muito boa noite. Boa noite. O que é que o perturbou nas afirmações de Godinho Lopes ontem feitas aqui? Eu agradeço à TV a possibilidade de vir aqui responder para defender a honra do Conselho Fiscal e Disciplinar, a honra do Sporting e também para esclarecer a opinião pública em relação a uma série de mentiras que foram ditas ontem aqui pelo engenheiro Godinho Lopes. Em primeiro lugar, ele foi ouvido, diz que não foi ouvido no processo. Nós mandámos a nota de culpa, aliás, tenho aqui, é confidencial, são 76 páginas, tem 335 pontos, mas a resposta que ele deu em 3 semanas... Não é muito extensa, mas tem muita coisa aqui. Não é muito comum, 335 pontos numa nota de culpa. Não, porque há muitos factos. A resposta do engenheiro Godinho Lopes foram estas 3 graciosas páginas em que, por isso simplesmente, não responde aos factos de que é aqui acusado, e isto não é uma brincadeira, isto é um processo disciplinar. Ainda por cima, depois, no meu caso, faz-me aqui umas acusações quanto ao meu grau académico que eu saiba, que toda a gente sabe, não foi obtido nem ao domingo, nem foi obtido por correspondência. E, portanto, penso que, desse ponto de vista, o engenheiro Godinho Lopes também tem que, no sítio próprio, também indemnizar aqueles que ontem ofendeu com a sua entrevista. Ou seja, o que me está a dizer é que essas 3 páginas assinadas por Godinho Lopes são a resposta à nota de culpa? São a resposta à nota de culpa, que tem 78 páginas e que tem 300 e tal pontos, com uma série de factos que foram de que ele foi acusado. Já vamos tentar clarificar esse ponto. Ele diz que a auditoria demorou 19 meses a fazer e que depois lhe deram 15 dias para responder. Aí é preciso seguir 2 coisas. Uma coisa é a auditoria feita pela Mazars, que é uma auditoria de gestão que se destina, com base em documentos, saber quais foram os procedimentos durante os vários períodos de gestão, e neste momento aquilo que foi analisado pelos processos disciplinares foi apenas a gestão de Godinho Lopes entre 2011 e 2013. Aliás, este processo nasceu, não foi através de Bruno Carvalho, mas por um conjunto de cerca de 100 associados que pediram ao Conselho Fiscal e Disciplinar que abrisse o inquérito, que nós depois convertemos em processo disciplinar, para averiguar um conjunto de factos que consta dessa auditoria. Aliás, a auditoria está disponível ao público, embora de uma forma restrita, numa sala com acesso registado no Sporting, a todos os sportinguistas. Portanto, eu fico muito espantado quando Godinho Lopes vem dizer que não sabia de nada, mas a auditoria está exposta ao público para ser vista por qualquer sócio desde outubro do ano passado. Portanto, e ele agora é que se lembrou de que havia factos que não eram verdadeiros. Isso por um lado. Por outro lado, quando nós fazemos uma nota de culpa, damos o prazo normal, um prazo de 15 dias, aliás, são 3 semanas porque são 15 dias úteis. Aliás, na carta que eu lhe mandei, que foi uma carta realmente respeitosa, até lhe dizia que ele podia, se quisesse, consultar os autos, que estavam lá à sua disposição, e outros documentos que anexam o relatório inicial do instrutor, e também podia requerer outras diligências que considerasse necessárias para o provimento da verdade. Ele, por isso,
simplesmente não consultou nada, não quis saber. E fez esta resposta a insultar-me, a insultar o Conselho Fiscal Disciplinar e a dizer que, por ser Presidente do Sporting, nunca na vida se lhe poderia aplicar qualquer sanção disciplinar. Mas em relação aos factos? Os factos são vários. Os factos são vários. Os factos... Ele é acusado de quê, então? Há vários factos que estão submetidos a um dever de confidencialidade. Aliás, não sei se aquela pode ver que este relatório diz aqui confidencial. Sim, mas eu vou referir dois factos, porque esses factos foram dados a conhecer na Assembleia Geral de domingo, e são factos importantes. Vou-lhe dar dois factos. Por exemplo, uma empresa que foi contratada por Godinho Lopes, chamada Spamp, para fazer a promoção do Sporting na Índia e nos Estados Unidos. Essa empresa arrecadou 300 mil euros. O business plan da empresa dizia que o Sporting ia arrecadar 3 milhões de euros. Zero. Isto é um facto. O segundo facto, que é o mais conhecido, João Moutinho. E essa empresa continua... existe? Não existe. Aliás, a auditoria até diz que nem sequer existe nem há decisão para contratar, não há qualquer informação disponível acerca de qualquer consulta do mercado, nem foram identificados documentos relativos à execução dos serviços. Isto em relação a essa empresa chamada Spam. Por exemplo, o outro facto que é o mais conhecido, que é um facto no âmbito desportivo, que é o facto de João Moutinho, por decisão do engenheiro Godinho Lopes, unilateral, sem estar legalmente habilitado a fazer, ele prescindiu, portanto, o Sporting deixou de embolsar o valor de 1.103.000 euros, quando houve a transferência Porto-Mónaco de João Moutinho. Estes são apenas dois factos. Eu não digo mais nada, porque há outros factos que estão aqui neste relatório inicial, que não foram contestados pelo engenheiro Godinho Lopes. Poderia tê-lo feito, não o fez, não sei porque é que não fez. Portanto, o engenheiro Godinho Lopes só se pode queixar dele próprio. Porque ele veio aqui ontem fazer o papel do coitadinho. Mas ele só se pode queixar dele próprio, porque ele é que não teve capacidade, não sei porquê, de se defender, porque ele não nos convenceu, ao Conselho Fiscal, de que estava inocente. Aliás, o Conselho Fiscal, que são 7 membros, 6 membros votaram a favor da expulsão. Só um é que se absteve. E no Conselho Fiscal temos pessoas de 3 listas diferentes. Uma parte afeta Bruno Carvalho e mais 2 outras listas. Portanto, nem sequer pode dizer que há aqui uma perseguição de Bruno Carvalho. Acho que nunca deu qualquer instrução ao Conselho Fiscal, isso posso testemunhar. Com certeza que falei com ele sobre o andamento dos assuntos. Fiscal ainda permanece um ou dois elementos que são do tempo da gestão de Godinho Lopes. Sim, eu não queria estar a qualificar as pessoas, mas posso dizer que houve 3 listas que conseguiram designar membros para o Conselho Fiscal. E, portanto, o Conselho Fiscal não é apenas composto por uma única lista. Muito rapidamente, Dr. Bacelar Gouveia, o que é que vai acontecer a seguir? Qual é o passo seguinte? Eu acho que aqui o problema é que, de facto, estes são os factos. Nós consideramos que estes factos foram confessados porque não foram contestados por Godinho Lopes, mas achamos que a nossa verdade não é a última verdade. Nós estamos convencidos de que ele tem culpa e que merece ser expulso. Ele tem o direito de contestar. Ele tem agora 30 dias para contestar para a Assembleia Geral, que pode revogar essa sanção que foi aplicada pelo Conselho Fiscal Disciplinar. Se não o fizer, ou pode fazer ao mesmo tempo, pode também recorrer aos tribunais. Os tribunais, no Estado de Direito Democrático, evidentemente, têm sempre a última palavra em relação a esta pena. Podem considerar que a pena é excessiva ou podem considerar que a pena é adequada. Mas, portanto, desse ponto de vista, sinceramente, não consigo perceber essa argumentação. Mas em relação aos factos apurados, vai haver, por parte do Conselho Fiscal ou de outra entidade do Sporting, e recordo aqui, muito rapidamente, apenas declarações do Presidente da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral, de que alguns dos factos apurados nesta auditoria poderiam ser remetidos para o Ministério Público? Há 3 tipos de responsabilidades. Nós tratamos a parte disciplinar. Aliás, há ações neste momento que o Sporting SAD colocou contra Godinho Lopes e outros sócios deste grupo de 4, do ponto de vista de danos causados ao património do Sporting no exercício das suas funções de administrador. E depois também há a parte criminal, se houver indícios de gestão danosa. Mas isso já não é um assunto com o Conselho Fiscal, será com o Ministério Público, havendo a comunicação. Mas, Sr. Alberto Carvalho, diz-me só também outra coisa também que foi muito grave ontem, que foi uma insinuação que o engenheiro Godinho Lopes deixou aqui em relação a um almoço ou um jantar. O jantar sou sempre mais seletivo, portanto deve ter sido almoço. Foi um almoço que houve com o engenheiro Godinho Lopes, que foi ele que pediu, através de um amigo comum, o Dr. João Pessoa e Costa, há cerca de 1 ano e tal. E eu disse, sim senhor, não vejo nenhum inconveniente para almoçar com o antigo presidente do clube, almoço com certeza, dizendo que era um assunto importante que me tinha para dar. Aliás, até pretendia-se que fosse um almoço secreto, disse não faço almoços secretos, almoçámos num restaurante, num hotel ali na Vida Colomano de Valpinheiro. E depois ele, nesse almoço, falou 2 assuntos. Já agora eu conto a história toda. Por um lado, veio pedir que o Sporting reembolsasse 700 mil euros que supostamente o Sporting lhe devia. Dei nota desse facto ao vice-presidente da direção, o Dr. Carlos Vieira. E depois veio com outra preocupação, que era a preocupação precisamente do processo disciplinar, que ainda nem sequer tinha começado, porque na altura estava o processo de auditoria em curso, ainda não tinha terminado.
E eu disse-lhe, o engenheiro Lopes, se não fez nada, não tem nada que temer, portanto, e posso-lhe garantir que o Conselho Fiscal Disciplinar dar-lhe-á todas as garantias de defesa e defender-se-á se houver alguma acusação contra si. E eu, na altura, não sabia se ia haver ou não, porque nem sequer participei ativamente no processo de auditoria, que foi feito pela empresa e não foi feito pelo Conselho Fiscal Disciplinar. Mas houve uma coisa mais grave, porque ele deu a entender que, no fundo, eu tinha traído algo que tinha dito, porque tinha dito mal do presidente Bruno Carvalho. Eu acho isso, essa insinuação é, além de inútil, não sei o que é que isso tem a ver com o processo disciplinar, até bastante pouco inteligente, porque acha que eu ia dizer mal de uma pessoa que me convidou para um outro órgão, a pessoa que eu conheci naquele momento, que nunca o tinha visto na vida, a não ser na televisão, acha que ia dizer uma coisa de uma pessoa que tinha acabado de conhecer. Penso que isso é um argumento penso que é uma insinuação, além do mais, pouco inteligente. Enfim, pelo que se percebe, estes procedimentos ainda vão dar muito o que falar. Agradeço não, mas deixe só dizer uma coisa. Nós não fizemos isto com qualquer prazer, devo dizer. Nós ponderámos seriamente a decisão a tomar. Analisámos os factos, contratámos um instrutor especializado que fez um trabalho, aliás, excelente. Exterior ao Sporting, independente do Sporting. Não nos deu nenhum prazer, mas uma coisa também posso aqui deixar aos sportinguistas, é que não nos dá prazer expulsar ninguém, nem aplicar ações disciplinares, mas esse é o nosso dever e nós vamos cumpri-lo. E amanhã é um dia de festa, porque é o aniversário do Sporting Clube Portugal, que fará 109 anos. E, portanto, apelo a que os sportinguistas amanhã apareçam na nossa gala. Parabéns obrigado ao Sporting, então. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8, Dr. Bacelar Gouveia.